Olá! No episódio de hoje, descubra como a ciência do seu cérebro pode ser a chave secreta para desbloquear o seu potencial ilimitado de alcançar qualquer meta. Olá, aqui é Edward Schmitz e bem-vindo ao episódio 372 de Vida nos Trilhos, o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e tudo que pessoas de alta performance fizeram para atingir seus sonhos e realizar suas metas. Você é a média das 5 pessoas com as quais convive, então junte-se a esse time de pessoas com realizações fantásticas para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E junto comigo, para apresentar esse podcast, está Jefferson Pérez. E aí, Jefferson, tudo tranquilo com você? Como é que você está? Preparado para alcançar o seu potencial ilimitado? Gostei da introdução aí, hein? Você usou a criatividade, né? Foi bem criativo. E hoje a introdução foi mais tranquila, tá vendo? A gente tá treinando, Não, né? Eu vou pegando o jeito vai aqui, pegando né? a mãe, daqui a pouco Como você vai ver, pum, aí só operador ligar. aqui no... Operador do sistema. O operador do sistema tá indo bem, né? Mas vamos lá, hoje a gente vai falar sobre como alcançar suas metas, é isso, Edward? Como A estabelecer gente o vai falar da processo... ciência, vamos dizer assim, a gente vai falar da ciência de atingir metas, porque muito a gente já ouviu falar de, para atingir meta tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Talvez muitas pessoas já conheçam aí alguns dos sistemas, né? O famoso sistema SMART, né? Talvez algumas pessoas já conheçam o sistema SMART. Ah, beleza, tem um monte de jeito para fazer. Só que qual é a ciência que está por trás disso aí? Então é isso que a gente vai falar um pouquinho, dar um pouco de embasamento com base no que a gente pesquisou. Exatamente, Claro, né? era isso aí que eu ia falar, né? Porque existe ciência, existe técnica, existe pessoas, né, dentro das universidades que estão pesquisando, fazendo pesquisa realmente sobre comportamento humano, como que a gente se comporta, quais são os passos, como que você, o que está envolvido dentro, né, do processo de definição de metas. Pode parecer curioso, mas tem técnica, né? Então a gente acabou estudando, né, fazendo algumas pesquisas que a gente aplicou, mas acima de tudo hoje, né, o episódio ele vai ser uma série, certo? De 3 episódios que nós vamos falar. São vários elementos para você conseguir alcançar aí as suas metas e a gente vai falar um pouquinho, principalmente com base no que o Hilberman, né, traz para a gente, né? A gente vai usar o podcast dele Hilberman Lab. Ele é da exatamente. Universidade de Stanford, é isso? Stanford, olha, o Edward já... É isso Stanford. Aí. Você sabe que é aquele dia que eu mandei para você um retrato daquela empresa espacial que lança uns foguetinhos aí pro... né? Enfim, que lança foguete. Lembra que eu tirei um retrato? Do Jeff Bezos ou a SpaceX do Elon Musk? Não, da NASA mesmo. Lembra que eu mandei um retrato para você da NASA? Agora já virou. Da NASA mesmo. Da NASA, aquela empresinha pequenininha lá. Só lança foguete, coisa simples assim. Exatamente. Coisa básica, assim, não tem nada muito desafiador envolvido em lançar o foguete, né? Aquele dia que eu tirei um retrato lá do balão lá que eles estão fazendo, do lado, assim... É verdade. Eu tava em São Francisco e do lado esquerdo, na hora que a gente foi, era esse lugar de lançamento aí da NASA, que eles estão construindo um balão, e do lado direito, né, que é Palo Alto ali, tinha a Universidade de Stanford. Você passei podia lá ter pertinho, parado lá para tomar um café, bater um papo com o Rio. Ô, Hilberman. Seguinte, eu mano, vim eu aqui bater um papo com você. Que legal. Meu Deus do céu, olha quem tá dando bom dia. Você tá ouvindo? Ele está de volta na temporada, ele precisava aparecer, né? Não tem jeito, Iaco, esse é o meu cachorro, tá, gente? Então vamos lá. Ele vai participar dos episódios aqui. Bom, uma coisa que eu queria colocar. A gente tem um treinamento chamado Meta nos Trilhos. E uma coisa que me chamou a atenção foi que o Jefferson me disse o seguinte, porque a gente tem esse treinamento faz um tempo, tal, né? E a gente, no episódio anterior, a gente explicou para vocês como a gente focou
na escola do podcast, não focou tanto no universo Vida nos Trilhos, tá? Exato. Então, o que acontece? Aí o Jefferson, quando a gente começou a estudar o Huberman, ele falou, caramba, tem muita coisa que o Huberman está dizendo que corrobora as técnicas que estão no nosso curso. E no nosso journal, no nosso manual do condutor e tudo mais. Isso foi curioso, né? Comenta aí. Não, foi porque à medida que a gente foi estudando ele, e dentro desse episódio que a gente estuda, na verdade é um toolkit que ele chama, e tem 16 elementos, a gente acabou dividindo em 16 elementos que contribuem aí dentro desse processo de como você identificar a meta, colocar ela de uma maneira que seja interessante, realmente fazer todo um trabalho antecipado para você conseguir não só delinear a sua meta, mas saber qual é a meta correta, quais são os passos, como que você vai estabelecer. Quando eu comecei a estudar, eu falei, caramba, ele está muito linkado ao nosso curso. Tudo que a gente colocou lá, a estrutura, ela está muito conectada com a ciência que está por trás. Então, existe uma conexão muito grande e, inclusive, a gente fez alguns ajustes, porque aí a gente começou a perceber que teria essa oportunidade. Inclusive, Edward, dentro lá do trabalho que ele fez, né, desse episódio, existe outros dois que são também duas, na verdade, são duas mulheres que são cientistas, que é a Maya Shankar e a Emily Balcetis, que também são pesquisadoras que estudam muito essa questão do comportamento relacionado com métodos e como que você alcança. Então a gente vai deixar todos esses dados, né, se você fala, consegue se comunicar aí no English, tem lá, a gente vai deixar no show notes, porque vale a pena também depois dar uma olhadinha lá no trabalho deles. Mas essa conexão, ela está muito forte. Então hoje, né, a gente vai começar e vai fazer 3 episódios. Nesse primeiro dia a gente vai trazer 5 elementos, certo, Edward? E aí a gente já pode Exato, soltar o 5 primeiro aí. elementos. Então, o elemento é justamente a biologia envolvida na definição de metas. Agora uma E pergunta. Antes da gente entrar, qual que é a definição de metas? O que é uma meta? Vamos lá. o que é uma meta? O que é uma meta, Edward? Eu acho que Se a a gente meta é um pensar, ponto de chegada meta é um ponto de chegada. que eu vou Será que a definir meta a para gente mim. pode, será que a gente poderia colocar, talvez, que a meta ela pode ser um desejo de alcançar alguma coisa, de um Num objetivo, determinado tempo. num determinado tempo? Eu acho que sim. Eu acho que a Faz mais ou menos palavra sentido? tempo sempre é importante. Porque se a Certo. gente não tem o tempo, fica muito vago, né? Fica uma meta aberta. Agora, Então, por isso. a meta, ela geralmente, ela envolve resistência ou ela envolve, é fácil assim, como que é? Não, sempre a resistência. A resistência. Assim, toda vez que a gente coloca uma meta, a resistência já aparece. A dificuldade. Porque assim, é aquele negócio, né? Você para, quem nunca? Agora eu vou me exercitar. Agora eu vou me alimentar bem. Aí você começa a primeira semana animadão. O que acontece na segunda? Na terceira? Na quarta? Geralmente a gente cai. Fatalmente. Geralmente a gente cai e a meta a gente não consegue sustentar. Por que a gente não sustenta? Por causa desse bichinho aí chamado resistência. Depois a gente vai fazer um episódio específico sobre resistência. Com certeza, né, Vamos Jefferson? colocar na pauta já. Mas é justamente isso. Eu trouxe a resistência porque a meta, geralmente, ela envolve um objetivo, a gente alcançar alguma coisa diferente que a gente está querendo. É um comportamento que talvez a gente queira mudar, é um resultado que a gente quer ter, mas ele envolve muito a resistência, porque ele vai estar, né, a resistência vai estar impedindo a gente muitas vezes de caminhar rumo àquele objetivo. E o que a gente vai falar aí no item 1, ele é justamente alguns elementos de como a gente consegue entender por que a gente está tendo essa resistência, né? Por que ela acontece e o que a gente pode fazer para driblar ela, certo? Com certeza. E tem técnicas para isso, né? Eu, Exatamente. então, Então tá. Então a gente eu definiu aí a vou meta. citar uma técnica de resistência bem simples. Eu faço academia. Às vezes dá uma preguiça para ir para academia, não dá? E essa é uma técnica muito simples. Todo mundo já falou, tal, mas é importante pôr em prática. Como que eu faço para evitar a preguiça de ir para academia? Eu deixo a minha malinha pronta. A malinha da academia tá pronta.
Aí você... Porque assim, se eu chego em casa e vou preparar a mala, né, a roupa, a toalha, não sei o que, alguma coisa assim, você fica... Você sente a dor de ter que fazer isso e você fala, putz, acho que hoje eu não vou, né? Então, assim, deixar a malinha pronta, o tênis perto, tal, alguma coisa assim, que você diminua a resistência naquele momento de decisão mesmo, né? Então, esse E é um uma, exemplo, né? e uma outra coisa que é importante dentro desse exemplo que você deu, inclusive acho que aquele cara do livro Hábitos Atômicos, lá o James Clear, ele coloca que a frequência ela é muitas vezes mais importante, né, do que o tempo que você executa. Então, ele até brinca, né, quando ele dá o exemplo realmente de se exercitar, que às vezes ele falou, você não precisa correr, você precisa correr só 5 minutos. Então, porque o simples fato de você ter se preparado, saiu para fazer os 5 minutos, né, você acaba realmente que é a vencer essa primeira parte aí da resistência. Então, é vencer a resistência. Então, faz a malinha e sai, né? Esse é o É primeiro melhor, passo. exatamente. Bom, a gente vai começar essa primeira parte da biologia das metas. Ela passa por 4 partes, eu vou dizer assim, né? Ou circuitos neurais que envolvem o nosso corpo, o cérebro, né? Que está envolvido na estrutura cerebral. Então, que são as amígdala, amígdala, os gânglios basais, o córtex pré-frontal lateral e o córtex órbito-frontal. Então, assim, eu e o Jefferson, a gente não é médico, a gente não é especialista em nada disso. A gente está pegando elementos que o Uberman lá falou no podcast, né? A gente leu sobre isso e viu que está envolvido esses 3 órgãos aí. E eles regulam esse nosso todos os nossos sentimentos, análise, considerações em relação à meta são essas partes do cérebro e esses órgãos que vão estar regimentando tudo isso. E tem É, também uma aí a dopamina, né? O que é a dopamina, né? Que o pessoal já ouviu falar da dopamina, né? é Muito dopamina. se fala, quando o pessoal que faz exercício físico sabe que a dopamina parece, o pessoal até fala, né? O pessoal que faz exercício físico já está Vicia. viciado em dopamina, não é isso? Ele fica, né, Uma você maneira de dizer, né? você se sente bem. E o que eu achei interessante desse primeiro item que ele coloca, né, deles fazer essa breve introdução, né, ele apresenta como que essa é uma neurobiologia, né, do nosso cérebro para a gente realmente perseguir aquela meta. E quando a gente compreende como que o nosso cérebro trabalha, o que que acontece? A gente consegue definir o quê? As técnicas, né, os procedimentos, né, os protocolos de uma maneira extremamente eficiente. Então, a gente entender isso pode parecer algo, não, puxa, tenho que entender. Não, é só, a gente vai falar de maneira bem superficial, mas é importante a gente entender como que essa estrutura neural nos dá condições de avançar e conseguir atingir os objetivos. Então, a ciência está aí para nos ajudar. Isso que eu achei interessante, né? Eles estudaram, então tem técnicas e esses 4 elementos, né, que estão envolvidos, né, essas 4, acho que é estruturas cerebrais. A primeira é a amígdala, é isso, Edward? Amígdala, E exatamente. o que ela Amígdala. faz? Vamos lá, o que ela... Então, a amígdala, vamos lá. A amígdala, a gente pode Porque dizer que é o ela é guardião emocional. emocional. Isso, ela Guardião também. emocional. Ou seja, ela Então, regula as nossas emoções, é isso? exato, né? Então a gente pode dizer assim que quando ela vai responder a estímulos, né? E ela vai avaliar a relevância emocional de uma meta ou um desafio. Então ela fica Hum, avaliando, vamos simplificar, porque eu também não sou especialista nem você, mas assim ela é mais emocional, né? Então assim, e eu acho legal, né? E inclusive ela vem em primeiro, né? Na ordem que o Uberman falou, né? Ele vem em primeiro, né? Eu achei curioso isso, eu fiquei perguntando, será que tem uma ordem? Depois eu fiz pesquisar, não tem uma ordem, né? Não significa que uma é mais importante que a outra. Elas funcionam concatenadas. Mas assim, você concorda, Jefferson, que tudo o que a gente faz primeiro nasce como uma ideia?
É uma Exatamente. ideia que aparece na mente. Então a gente imagina alguma coisa. Então vamos imaginar uma situação. Eu imaginei que eu quero correr e ficar fortão, né? Ter uma barriga tanquinho. Aí quando você começa a imaginar isso, provavelmente a sua amígdala vai ficar mais felizona, né? Porque começa a ver um cenário bonito, tal, não sei o quê, né? Entendeu? Então aí tem um disparo de uma emoção, né? Agora vamos outra reflexão. Você tá na empresa e falam, ó, seguinte, vai vir uma moçada aí, você vai ter que dar uma palestra para eles. E você morre de medo de falar em público. Então, Hum, assim, aí te colocaram uma ideia na cabeça e você já pensou nela. Aí você já se vê fazendo. E o que vem imediatamente? A emoção medo. associada a isso. É, Então, é, assim, o porque aí, incômodo, né? pode. Você fica, né? Você vai ter que sair da sua zona de conforto e vai para uma zona talvez de desconforto ali que você vai ter que se preparar para fazer aquela palestra. Então a sua amígdala emocionalmente você talvez fique um pouco, opa, ela tá te avisando que você vai ter um cenário de problema aí, Exato, ela de fica valendo a desafio, né? recompensa e o risco, Exato. emocionalmente. Né? Ela fica ali, ó, recompensa, risco, mas assim tá ali, né? E às vezes você também coloca coisas que são emocionais, que você entende que é um risco, que você quer, que você sente, porque puxa sua zona de conforto, e você sente também, né? Mesmo que não seja o É. chefe te mandando fazer, você mesmo querendo fazer. Sim, sim, Então com isso é certeza. interessante, né? E o Então que é a legal amígdala é, ela regula isso, né? Ela faz uma parte de regulação entre medo, ansiedade. Então, nesse momento, ela está entrando em ação. E o que você falou que é curioso, né? Que a gente estava até vendo, a gente falou um pouquinho antes aqui, que a emoção ela vem em primeiro lugar, né? É isso que a é, gente achou eu curioso, achei, porque eu achei imagina o curioso. seguinte, nós estamos falando de 4 elementos. E essas estruturas, como elas trabalham em grupo, né, em conjunto, elas estão o tempo todo uma se comunicando com a outra, elas se influenciam, porque elas são papéis diferentes, mas eles estão conectados dentro do processo. Então, o que é curioso é que, aparentemente, a emoção é uma coisa que a gente tem que estar cuidando quando a gente está falando de uma vida, de uma maneira geral, não só com relação à perseguição de metas, mas com relação à vida, a gente tem um certo cuidado, porque a emoção ela tem um papel fundamental, como que a gente se sente, né, como que a gente lida com as situações de estresse do dia a dia, né, as frustrações, enfim, achei bem legal. E aí, ó, ele põe em segundo, né? Depois ele fala dos glânglios basais, né? Aí os glânglios basais, a gente pode dizer que são especialistas em navegação, né? Então, uma coisa legal, por exemplo, ó, eles facilitam a execução do plano, porque aí depois a gente vai falar do córtex pré-frontal, que lateral, né? Ele que é o arquiteto do plano, né? Mais racional, né? Tá no córtex frontal, pré-frontal. Mas ele é então os glânglios basais eles automatizam comportamentos eficazes que foram reforçados ao longo do tempo. Interessante, eu achei legal. Então eles automatizam. Então, será? Eu não sei. Eu estou fazendo agora uma conjectura que os glânglios estão mais relacionados com hábitos? Provavelmente. Minha conclusão, Sim. né? Que você reforçou, né? Então eles vão garantir a eficiência de uma ação, permitindo que hábitos e rotinas, né, se tornem mais produtivas e tudo mais. Então, e isso pode funcionar para bons hábitos e para maus hábitos, É, né? A gente tem que ver que todos essas partes do cérebro elas podem funcionar para o bem e para o mal. Esse é com um certeza. ponto curioso, né? Mas os Ah, glândulos seriam os especialistas em navegação. Aí quando a gente vai para o terceiro aqui é o córtex pré-frontal lateral, então ele já seria o estrategista mestre. Esse é o mais racionalzão, né? Aí ele avaliou valores, risco, recompensa, né? Os outros órgãos, né? O seu cérebro fez tudo isso aí. Aí o córtex é que desenvolve o plano de ação. Então vamos pensar ali, quando você tá, putz, o chefe me deu essa palestra para fazer, aí você vai falar, vou ter que treinar, isso aí já é o córtex começando a pensar. Né? Ele que tá lá, agora eu tenho que pensar, tenho que fazer assim, vou escrever tudo que eu vou dizer, será que eu leio, será que eu não leio? Põe um teleprompter, né? Eu imagino que aí
função É que o do córtex córtex. ele está muito relacionado à parte de tanto de planejamento, né, de curto e médio prazo, aparentemente, mas ele também ele procura dentro do o córtex, né, nessa parte do pré-frontal, é onde ele busca entender também a percepção de tempo. Então, quando ele está buscando essa percepção de tempo, então imagina que você deu a palestra, mas se você fala, não, a palestra é para a semana que vem, beleza, então o córtex entra em ação e fala, ok, a percepção de tempo é para a semana que vem, então eu consigo lá, a amígdala vai falar, opa, então a emoção pode ficar mais tranquila, por quê? É Porque você vai verdade. ter um tempo para fazer, né? Então, nesse momento, quem entrou em ação foi o córtex para perceber o tempo. Inclusive no gânglios basais, Edward, uma coisa que eu vi que o Hilberman coloca, ele fala também que é dentro do gânglio, o que ele fala? É a ação lá do comportamento, do hábito, mas ele fala o seguinte, ele define o agir e o não agir. O agir, ou ele vai lá, reforça a ação, ou ele para a ação. Então ele que é o E, responsável também e, por estar fazendo a definição. e ele que é o responsável, o gânglios, agora me ajuda aí, né? Por aquele, sabe, o fight or flight, É alguma coisa né? disso aí mesmo, ele fala. Né? Ele usa Quando a justamente esse pessoa, termo. quando a pessoa, por exemplo, você tá ali, aparece um leão, foi o gânglio que fez você sair correndo. Mais ou menos por aí, né? Foi esse circuito aí que entrou em ação. Falou, opa, agora é hora de tomar uma ação e é o agir, e é o correr, É, né? E olha claro que que engraçado, percebe como que elas estão conectadas? sim, Isso é sim, sim. interessante, né? Um tá ali o tempo Tá todo com o outro. intrinsecamente não dá pra falar, eu acho, né, assim, né, não dá pra falar de um sem incluir os outros, porque nunca é 100% um, eles estão em conjunto. É uma equipe trabalhando, né? É um conjunto, né? E aí vem o córtex órbito frontal. Esse é o avaliador de recompensas e riscos, a gente poderia chamar assim, né? Então ele é o avaliador de cena, ele vê quais as recompensas estão associadas a quais riscos, né? Então ele também, eu vejo que ele também tem assim, né? Uma tomada de decisão envolvida, né? Parece que ele funciona muito ligado com o córtex pré-frontal, né? Assim, é tudo uma questão de nomenclatura, né? A gente sabe que o cérebro, bom, enfim, eu É, imagino, né? ele tá um pouco ligado também com a amígdala, porque ele faz, por exemplo, ele avalia também aquela questão de você estar motivado, alegria, como que você está progredindo ou a frustração. Então, ele é onde vem essa questão do progresso, né? E aí ele faz essa conexão com a amígdala para entender, opa, eu estou progredindo. Opa, então tá indo bem, eu estou indo bem. Inclusive, Edward, tem uma pesquisa da. Puxa vida, agora eu esqueci. Lembrei. Da Universidade de Chicago, que ele fala um pouquinho sobre essa questão da meta. Ele coloca o seguinte: o que os pesquisadores fizeram? Você já foi em café onde você ganha um ticketzinho para você preencher um carimbo? Né? Sei Já lá, se você tem lá 10 tem carimbinhos e você ganha um café? Tem café, restaurante por quilo, até sorveteria hoje em dia tem, né? Você vai ganhando os Sorveteria, carimbos e olha vai. onde ele está indo. Tem aqui uma sorveteria perto de casa que eles dão isso, né? Cada um você vai Olha ganhando só. um E você já carimbo. ganhou sorvetinho ou não? Já. Sério? Então você tomou Opa, mais de não. 10 sorvetes? Não era sorvete, é pra ganhar uma Ah, caneca. Não, acho que a gente não ganhou ainda não. não ganhou? Porque Não, tudo assim, bem. mas enfim, é uma. Eu entendo, né? É a recompensa, né? Você Então, o tá. que eles fizeram? Eles pegaram e dividiram dois grupos. O grupo A e o grupo B. No grupo A, eles entregaram o ticketzinho lá com 10 posições. A cada 10 tickets que eles colavam, 10 selinhos, a pessoa ganhava um outro café com algum biscoitinho e tudo mais. E aí eles deram para esse primeiro grupo, o grupo A. O segundo grupo, que era o grupo B, eles pegaram e fizeram o seguinte: deram outro, só que com 12 quadradinhos, porém com dois quadradinhos já preenchidos. E aí, ao final da Hum, pesquisa, o que eles fizeram? Eles foram ver o resultado. O resultado final foi o seguinte: o grupo B foi o grupo que mais conseguiu alcançar o objetivo de ter o cafezinho lá grátis, de acordo com o preenchimento.
E a conclusão que eles chegaram foram duas. Primeiro, o progresso, quando você já percebe um pequeno progresso dentro daquela sua meta, o simples fato de ter os 2 carimbos, porque na verdade você precisava de 10 tickets da mesma forma. Porém, o sentimento que ele tinha de progresso, né, e de já começar com alguma coisa ali preenchida, trouxe intrinsecamente ali, provavelmente, eu estou imaginando agora, uma parte ali do córtex, ali do órbito frontal, avaliou aquilo, opa, e ele deixou ele mais motivado para trazer lá a cartelinha dele e ganhar o café. Olha que interessante. Então, quando a gente vai definir metas dentro do nosso processo, a gente inclusive tem que colocar que talvez os primeiros passos para você alcançar ali a sua meta, eles têm que ser um pouquinho mais fáceis para você ter uma sensação de progresso e aí você conseguir atingir aquela meta. Por quê? Porque você fala, opa, os primeiros passos foram fáceis. E aí você consegue aquela motivação, aquele impulso inicial para conseguir alcançar o objetivo. Por isso que o pessoal, né, os especialistas em desenvolvimento pessoal, sempre falam sobre comemore as suas pequenas vitórias ao longo do trajeto. Que Também. as pequenas vitórias são aquele reconhecimento de que, olha, tô chegando, opa, tô chegando. Agora, tudo tem equilíbrio, né? Não pode ser muito exagerado, porque senão ela cai numa vala comum, concorda? É, Mas tem enfim. que. É, tem que Mas ter é um. interessante. Tem que Esses ser. estudos são interessantes, porque vejam só, né, pessoal, tem pessoas em universidades, a maioria nos Estados Unidos, fazendo esse tipo de pesquisa. Pegam grupos de pessoas e testam sobre determinadas circunstâncias para entender esses mecanismos, né? Então, É, isso é é, importante para é, que a gente use a favor na hora que a gente fizer uma meta. porque isso aí é interessante que ele oferece isso tudo oferece para a gente uma base para a gente adotar protocolos que funcionem e nos ajudem a alcançar o objetivo. Então, assim, Exato. dentro desse, a hora que eu ouvi essa pesquisa, pô, que legal, né? Então, tipo, o que eu posso fazer para conseguir atingir minha meta? Marcar o progresso e deixar ele fácil no começo e ter ali, se você olhar e ver visualmente que ele está progredindo, a pessoa consegue ter mais motivação para alcançar aquele objetivo. Ou seja, esses 4 circuitos aí que a gente falou, né, que essa parte da biologia cerebral é extremamente interessante. É interessante a gente saber como que isso tudo, né, se processa, mas a gente não pode se prender a ele também. A gente tem que ir para a ação, Claro. certo, Edward? Tem que ter ação, porque a resistência Verdade. que a gente falou lá no começo, ela vai estar sempre ali, né, rondando, querendo impedir a gente Sempre. de avançar. Cara, você falou nisso, eu lembrei, né? Quando eu comecei a correr, e eu corria, fazia Cooper, lembra? Que eu falei no episódio anterior que a gente fazia Cooper naquela época, Cooper, não né? Não era é corrida, é corrida. Cooper. Era Cooper. E aí eu comecei a medir mesmo, né? Porque eu peguei um guia de ruas, a gente não tinha GPS, não tinha nada dessas coisas. Então, o GPS, eu peguei o guia de ruas e medi a distância do circuito que eu fazia. E aí eu marcava o tempo. Aí com isso eu sabia a minha velocidade média, tudo. E eu fazia uma tabelinha mesmo com tudo isso, sabe? E aí eu conseguia ver se eu estava avançando e se eu estava melhorando. E eu tinha uma meta. Eu lembro que eu tinha uma meta. Porque eu fazia um circuito de 4 quilômetros e eu queria conseguir completar o circuito de 4 quilômetros em 16 minutos. Era 4 rápido, hein? quilômetros, 16 16 minutos. minutos. É um tempo bom. Fazer Abaixo. 4 minutos por quilômetro. Né? É Era um bom. tempo bom. Eu Você cheguei a conseguiu? completar, consegui. Mas depois eu Olha. descobri que o Ah, percurso não tinha exatamente 4, tinha uns 3.800 e pouco. você estava roubando então um pouquinho. Tava roubando, mas enfim. Não é Mais pouquinho, né? tarde, 200 com mais metros. precisão, eu pude medir melhor. Não, legal. Olha Mas só, enfim. Edward. Nós só falamos do primeiro elemento ainda. Vamos para o segundo? Putz, grila, a gente tá falando pra caramba, meu Deus do céu. Vamos lá. O segundo é a prioridade, né? É a escolha de uma meta prioritária. Isso aí é fundamental, Ou eu acho, seja, né? ou seja, quando a gente vai escolher dentro de um protocolo de escolha de metas e defini-las, é importante a gente ter uma meta, inclusive lá no nosso treinamento, a gente chama de meta âncora, que é uma meta que ela acaba Curioso, né? trazendo impacto em outras áreas da vida, né? Ou seja, uma meta maior ou uma meta
né, prioritária, né? O próprio prioritário já fala, né, de vem a priori, né, vem antes, né? Então a prioridade e para você colocar talvez mais energia, mais foco naquela meta. Então, dentro de um objetivo, quando a gente coloca, a gente tem que ter isso. E eu percebo, é, a gente tem que só tomar cuidado para a gente, quando a gente fala de uma meta, e às vezes ela vai ser realmente uma meta prioritária. Por exemplo, imagina uma pessoa que fica doente, sei lá, a pessoa desenvolve uma doença e ela tem que cuidar. Ou seja, se for uma doença um pouco grave, a pessoa realmente, aquela meta vai ser realmente talvez prioritária, porque ela é uma Prioridade questão naquele de momento. sobrevivência. Por exemplo, eu lembro que eu tive, falando isso, eu lembro uma vez que eu tive um problema de coluna, putz, eu tive que ficar praticamente um mês, né? Então nossa, era tomando injeção, remédio, porque realmente deu uma travada. Ou seja, naquele momento não adiantava eu pensar em outra coisa que não fosse a minha saúde. Então, às vezes, a gente tem essa questão da meta prioritária, que é você escolher uma área ou um ponto da sua vida que precisa de melhoria, mas não necessariamente é uma meta que a gente está falando que vai impedir você de trabalhar em outras. Então, só tem que tomar Exato. esse cuidado aí, né? Não excluir tudo. Não é isso que a gente está Exato. falando. Então, eu posso dar o meu exemplo, né? No começo desse ano, eu caí e fraturei a coluna. Foi uma fratura, Caiu. Vai graças a vendo. Deus, Você pequenininha, mas caiu. olha, demorei Você sabe que 5 quando vai minutos para chegando a idade, vai levantar a bunda. caindo, né, Edward? É um Pois indicador, é, né? é A gente vai chegando complicado. em Mas uma eu estava certa me idade. exercitando, pior é isso, né? Estava me Então, olha exercitando e só. caí. Mas enfim, aí eu até demorei para levantar, fui no hospital tal. O pior é que no raio-x não detectaram, depois na ressonância magnética perceberam uma pequena fratura, né? Fiquei uns 15 dias aí de molho, né? E aí depois entrei numa parte de fortalecimento muscular. Hoje eu tô bem, o médico me liberou já, né? Então, enfim, mas precisou de uns 3 meses aí para recuperar também. E naquele momento, a minha prioridade virou a minha saúde. Exato. Virou. Mas, obviamente, que eu não deixei de trabalhar, eu não deixei de até trabalhar nesse projeto que a gente está fazendo, né, Jefferson, que também é uma prioridade. Né? Ela é uma prioridade. Mas olha a correlação. Acertar minha saúde é o que vai permitir que essas outras metas, vamos dizer assim, secundárias, mas não porque são menos importantes, mas porque são dependentes dela. Se eu não tenho saúde, eu não faço mais nada. Então, Exatamente. É priorizar, né? essa É. sutileza que a gente tem que usar, né? E não só isso, eu acho que, às vezes, um erro que é comum, ele até fala também no episódio, eu não lembro se é nesse ou se é que ele fala com a moça lá, com a Shankar, ele comenta, inclusive, que um dos erros é você ter muitas metas. Então, a pessoa, sei lá, quero fazer um trabalho voluntário, aprender a tocar um instrumento, sei lá, melhorar a minha saúde. Putz, aí a gente coloca muita coisa no prato e aí acaba se perdendo. Então, tem que ter apenas esse cuidado. Tem que ter uma meta prioritária, mas isso não significa abandonar as outras. E, inclusive, a seleção dessa meta, ela envolve um processo de reflexão. E às vezes a gente omite essa Certamente. etapa, que é a etapa do quê? Como que você define ela, né? Qual que é aquilo que é importante naquele momento, ou o que é mais significativo, né? Para você, como sujeito, né, como uma pessoa, quais são os valores, aquilo que a gente falou no começo, né, o que, que é uma meta, né? Então, quais são os objetivos que você está buscando, né, quais são as aspirações? Então, a meta ela vai envolver um pouco de resistência, então a gente tem que ter um cuidado na seleção das metas e ter uma prioridade, né? Então, Eu assim, achei legal isso que você trouxe, porque quando o Uberman fala da importância da escolha da meta, e a gente tem no nosso treinamento lá justamente uma fase de escolha e triagem da meta para você chegar na meta âncora, que fica exato, totalmente corroborado pelo que ele está dizendo. Né? Interessante, porque a é, gente pegou, montou com base em práticas que a gente conhecia, não com base em ciência. A gente pegou, olha, a gente pegou as melhores práticas que a gente conhecia e montou. Agora a gente está vendo a corroboração no caminho contrário. Então e isso é bem, bem inclu, interessante. Vamos para a terceira?
Vamos, inclusive só para fechar, inclusive quando a gente escolhe essa meta, não significa negligenciar as demais áreas. A gente tem que ter consciência de que as outras metas elas também continuam em certa medida. Apenas você tem uma que onde você talvez está buscando ali resultados mais significativos e importantes naquele momento da vida. Então eu acho que a gente tem que buscar também, muitas vezes, o equilíbrio entre essas metas, né? Entre as outras áreas da vida. Então, não necessariamente você vai, beleza, eu vou priorizar a saúde talvez em um determinado momento. Ok, mas isso não significa, por exemplo, que você vai negligenciar a parte financeira, né? Que você vai Claro. fazer um item em detrimento do outro. Um não exclui, elas não são excludentes. E, obviamente, que a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande dentro do processo. Por isso que as pessoas muitas vezes não alcançam suas metas, se frustram, ficam sem foco e acabam desistindo. Então, esse processo que você falou que tem lá dentro do Meta nos Trilhos, ele passa justamente por isso, para aumentar a chance de você ter uma meta que realmente é significativa e a meta âncora prioritária da sua vida, ela realmente te impacte, inclusive ajude você a caminhar nas demais metas. Eu acho que essa parte que eu acho que é o pulo do gato aí. Com certeza. Vamos para a terceira? Não, é a Vamos para a terceira, terceira, exatamente. vamos lá. Então, encorajamento para metas ambiciosas. Então, Isso. assim, sonhar grande. Esse é o. Basicamente é isso. E a gente já tem vários livros que falam até desse assunto, né? A Arte de Pensar Grande, que é um clássico, né? Eu esqueci o nome do cara lá, o Schwartz, né? Um nome assim, né? Schwartz, acho que é Schwartz. Schwartz, né? É meio alemão, né? Mas é a arte de pensar grande. E a gente sempre tem essa, né? Você colocar uma meta que seja realmente ambiciosa, mas por outro lado ela não pode ser impossível. Então, assim, porque também meta muito fácil é aquela coisa que ela perde o sentido. Ela nem dá aquela sensação de desafio para a amígdala ficar, opa, peraí, isso aí tá interessante, né? Então, é nesse sentido. Então, você tem que escolher uma meta que te puxe da sua zona de conforto, né? Que seja realmente algo que você sinta assim, que seja apetitosa para você. E, claro, uma meta mais audaciosa vai ser uma coisa mais interessante. Ela tem que te desafiar para você sair da zona de conforto, né? Então, só que você também tem que se conhecer um pouquinho e saber o quão longe você pode ir da zona de conforto. Porém, quando ele fala de meta ambiciosa, uma coisa que ele coloca bastante é o seguinte, e que eu vejo e que eu percebo quando a gente vai falar de meta, né, dos objetivos que a gente quer, eu acho que inclusive, a gente começa lá no curso, a gente tem uma etapa que a gente fala muito do sonho. Então, a gente tem que sonhar e trazer vários elementos, trazer esse sonho e realmente colocar, deixar a mente dar asas à imaginação. Você vai realmente imaginar. Colocar várias metas realmente audaciosas, ser realmente tá lá nas nuvens. Tem E depois, uma fase sem filtro. Vai lá para é as sem filtro, alturas. exatamente. Então você realmente. Só que depois eu acho que o sonho ele está realmente lá no alto. Porém, ele existe uma etapa que a gente vai trazendo isso, que a gente chama até de fatiar o dragão. A gente vai trazendo ele mais para a realidade e vai quebrando ela em fases, em etapas, onde você começa a colocar ações que esse conjunto, ou algumas fases e algumas etapas, e dentro de cada etapa você tem algumas ações que você vai definindo, que é já o próximo item que a gente vai falar, mas que é interessante que é o seguinte, conforme você vai colocando, você tem que trazer ele para um plano que é mais real. Por quê? Porque quando a gente coloca metas altas, ela está ela está diretamente nos trazendo o quê? Motivação. A gente se motiva, a gente fica engajado. E aí o que acontece? A gente começa a perseguir aquela meta com mais afinco e as chances de ter resultados, inclusive, elas são maiores porque a gente ativa dentro da gente sistemas de recompensa. E aí a gente continua persistindo, a nossa dedicação aumenta. Então a gente tem que só ter esse equilíbrio, porque também se a gente coloca uma meta, né, Edward, que ela é irreal, ela acaba frustrando.
E aí a gente Sim. joga ela justamente numa linha contrária, que a gente não quer. A gente não quer que ela, né? A gente não quer que você não alcance a meta, que você se frustre e desista dela. Então, essa é uma advertência que a gente tem que fazer para ter esse equilíbrio, né? Como que a gente coloca esse equilíbrio entre você se desafiar, sair da zona de conforto, mas manter a persistência? Eu acho que isso é interessante, né? A gente tem que equilibrar, né? Encontrar esse ponto para a gente realmente ter motivação e continuar engajado. E o que ele fala, o Uberman, que é quebrar a meta principal em etapas menores, que corrobora a parte do fatiar o dragão, Exato. né? Essa técnica, que já é conhecida, né? Mas assim, mas existem elementos científicos por trás dela, porque tem todo um estudo de psicologia e neurobiologia por trás desse tipo de definição, Exato. né? Não é ao E o que é, acaso. e o que é extremamente importante é que quando a gente vai enfrentando essas metas, porque a gente está falando de metas ambiciosas, a gente falou até no começo lá da NASA, né? Mandar um foguetinho lá para o espaço. Pô, é uma puta de uma meta ambiciosa. Então, ela vai trazer para a gente, como ser humano, né, as nossas metas pessoais, profissionais, que a gente está envolvido ali, ela vai trazer um desenvolvimento nosso como ser humano e a experiência que a gente vai adquirindo, né, durante o processo, né, é um desafio. E aí a gente vai superar os obstáculos, a gente vai ajustando as metas, né, dentro do processo lá do Meta nos Trilhos, a gente vai fazendo justamente isso. Como que a gente ajusta, inclusive ao longo do processo, né? Tem as ferramentas que ela vai ajudando a gente, ela contribui para que a gente desenvolva uma capacidade de ter resiliência para enfrentar o desafio, porque aquilo que a gente falou, a resistência ela vai aparecer, só que a gente tem que ter as ferramentas para poder enfrentar. Então é uma mentalidade voltada realmente para o crescimento, que a gente realmente esteja forte na busca dessas metas ambiciosas. Eu acho que esse é um ponto interessante que a gente tem que ter sempre em mente, né? Então, a meta tem que ser ambiciosa, mas ela tem que ser real, para que a gente consiga E, avançar. e eu não consigo deixar de lembrar de Elon Musk, que é o dono da SpaceX, que você sabe, talvez a maioria das pessoas não saibam, mas ele tem uma empresa que lança foguete aí pro espaço, tal, né? E fica levando satélite para cima e para baixo, né? Vai para a estação Ele orbital, vai né? colonizar Marte, Edward. Então, isso que eu queria dizer, porque ele, quando criou a SpaceX, ele criou com o objetivo de colonizar Marte. What? Pois O é. quê? Mas que coisa louca. É meio irreal isso aí. Mas o que que ele fez? Ele não. O objetivo primeiro dele, quando a empresa começou a funcionar, era conseguir fazer um foguete e voltar e ser reutilizável. Simples assim. Esse era o primeiro objetivo dele, ele não tinha outro objetivo. No terceiro Ou ele seja, ele conseguiu. fatiou, ele foi fatiando a meta, né? Ele tá indo em etapas. Exato. Eu acho que foi no terceiro ou no quarto, talvez no quarto. Porque os três primeiros acho que explodiram. Aí o terceiro, o quarto ele conseguiu. Pousou o foguete. E aí ficou um custo muito menor. E aí ele fez exatamente isso, ele fatiou. Aí ele foi para uma outra etapa. Agora eu vou prestar serviço para a NASA para ficar levando coisa para a estação orbital. E ao mesmo tempo ele está lançando satélite e tal. Então ele fatiou numa etapa. Ele ainda está longe da meta dele. Mas ele fatiou para viabilizar a meta final. Simples assim, mas claro, eu estou falando de um. Essa meta é bem ambiciosa, né? Essa é bem Caramba. ambiciosa. Bem Mas ambiciosa. imagina o seguinte, Edward, eu fico pensando, quando, sei lá, 500 e quase 600 anos atrás, o pessoal tinha lá as caravelas, inclusive os portugueses vieram para o Brasil, então se a gente usar o nosso exemplo Era aqui, como o ambicioso, Brasil, cara. não era ambicioso o cara colocar um grupo de pessoas num navio, sair lá de Portugal, navegar os mares sem saber o que tinha do outro lado e trazer plantas, pessoas para vir colonizar uma outra terra. Então, enfim, se a gente faz Ambicioso. um paralelo, né, o paralelo agora beleza, ele quer colonizar lá no espaço. Realmente, é difícil a gente imaginar, mas é audaciosa. Mas talvez eu acho que ele está no caminho, né? Eu não tenho dúvida que ele está no caminho. A gente tem visto provas disso, né? Ele tem Exato. comprovado isso, né?
Mas ok, faltam duas, certo, Edward? Então vamos lá para a quarta. Antes de falar da quarta, eu vou fazer um breve anúncio de um patrocinador nosso, que é a Escola do Podcast, né? Porque esse podcast, Vida nos Trilhos, é o Vida nos Trilhos by Escola do Podcast. Eu e o Jefferson, nós temos um outro trabalho na internet, que é a Escola do Podcast, onde a gente ensina pessoas a fazerem podcast. E o recado é bem simples. Se você quer aprender a fazer podcast, saiba, dá para começar só com o celular. E para saber mais informações sobre o que a gente oferece à nossa comunidade, acesse escoladopodcast.com/academia. Lá você vai ter todas as informações para entrar numa comunidade, estar com a gente numa sala de Zoom, para falar especificamente de lançamento de um podcast. Muitas pessoas que escutam podcast têm esse desejo secreto interno de também ter um podcast. Você não precisa de um estúdio. Você pode começar com o seu celular e dividir sua meta, né? Vamos lá, né? A meta é talvez um dia ter um estúdio. Por que não começar só com o celular, né? Isso aí. Então, sair da zona de conforto. Olha, patrocinador Escola do Podcast. E já que você falou da escola, eu vou aproveitar o momento e já vou falar também do Meta nos Trilhos, né? Então, se a pessoa está aí, né, ela se sente que está procrastinando, que não tem foco, que está meio frustrada, ou ela se sente ali sobrecarregada, está deixando ali a meta para um segundo momento e quer realmente aí atingir o potencial, né? É só acessar também a nossa comunidade aí do Vida nos Trilhos, né? E acessar vidanostrilhos.com.br/metas. Beleza, Edward? Beleza. Então tá. /metas. Aí você vai cair numa página que vai ter todas as informações para você entrar numa comunidade na qual a gente tem, além de ter acesso ao treinamento, então tem a apostila, todo o material, e o material de PDF, apoio, né? Exato, porque na verdade o curso, né, Edward, ele está dividido em duas etapas. O método, esse método que a gente estabeleceu, ele tem o PA, que é planejamento e acompanhamento. Então, na primeira etapa, a gente tem lá o plano VRM, que ele é composto de 7 etapas. Então, é um plano realmente para você ter clareza, coragem, comprometimento ali de uma maneira sustentável para você colocar aí a sua meta em ação, fazer o seu plano e fazer o acompanhamento. É aquilo que você falou, né? Tem o journal, tem o manual do condutor, enfim, é bem bacana. É só acessar lá a nossa página. Os encontros quinzenais no Zoom. Exatamente. Com a galera, comigo, com o Jefferson. Então você pode se encontrar com a gente no Zoom e ali a gente vai dividir, né? Conversar, vamos fazer atividade também e vai ser bem bacana. Então a gente convida você para acessar os links abaixo na descrição desse episódio e vamos para a quarta, Jefferson, agora. Exato. A importância de definir ações verbais específicas. Ações, Edward, olha lá. Ações, definir exatamente. Ações verbais, ele fala. Motivação é o motivo para a ação. Ação é verbo. E aí eu faço um paralelo, putz, cara, é um paralelo até, eu não estou fazendo proselitismo, né, mas você sempre tem lá, até na Bíblia tem lá, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Bom, vamos lá, não estou fazendo proselitismo, mas é interessante analisar essa fase, né, porque no princípio era o verbo, né, então no começo a gente sempre tem uma ideia, surge na nossa mente, vou fazer um podcast. Beleza, o que você vai? Aí surgiu uma ideia, você desejo. Aí depois que a ideia nasce, ela tem que virar uma ação. Verbo. Tem que ser um verbo, tem que ser uma ação. O que você vai fazer para pôr o projeto de podcast ou de uma meta? Você tem que pensar, a minha meta é terminar a São Silvestre no final do ano, então vou correr toda semana, então correr. Então, esse o verbo, ele tem que se fazer carne, ele tem que acontecer, não adianta ficar só na palavra. Você tem que levantar e correr, tirar a bunda da cadeira. Simples assim, não é, Jefferson? Exato. Ele não pode ficar no abstrato, né? Ele tem que ser concreto, tem que ter ações, inclusive a gente fala muito disso, né? Ações verbais, porque e a questão principalmente da especificidade. Acho que isso é interessante também, a gente tem que ser específico no que a gente quer,
porque senão ela vai ficando meio solta e você não consegue realmente progredir. Aquela sensação que a gente falou lá, aí a amígdala vai entrar em ação, vai te deixar frustrado. Então, essas ações, elas têm que estar não só de uma maneira clara, e tem que estar documentada, inclusive a gente coloca isso de uma maneira, né, a gente tem as apostilas, o material de apoio para inclusive a pessoa escrever, fazer os exercícios, porque é importante realmente. Inclusive, quando a gente passa para essa etapa, né, você falou aí, né, anteriormente que tem lá o Smart, a gente usa uma parte do Smart, inclusive, e depois ele tem o Triple E lá, que são mais 3 elementos que dão sustentação para o Smart lá, que é o específico, mensurável, tem que ter lá o tempo de execução, enfim. E depois tem os 3 componentes que são o E, mas enfim, lá dentro do treinamento a gente fala bastante sobre isso. E essa questão de você ser específico, Edward, uma coisa que eu também pesquisei aqui, quando a gente tem uma meta e a gente define, por exemplo, ó, essa é uma outra pesquisa que eu acho que era da Universidade de Oregon, alguma coisa assim. Eles fizeram o seguinte, também dividiram lá os grupos e tinha um grupo que era assim, deixa eu ver se eu me lembro, era perder 3 quilos. Então tinha o grupo A, ele falou o seguinte, olha, eu vou perder 3 quilos. Então ele estava bem específico, ó, vou perder 3 quilos. E, se eu não me engano, o teste foi em 45 dias ou 60 dias. Entendi. Então ele tinha um prazo também. Tinha prazo, então ele tinha um verbo e as pessoas tentaram fazer ali no grupo A. E no grupo B, ele criou, a meta ela era exatamente a mesma, porém com uma pequena diferença. Ele colocava que você iria perder entre 2 e 4 quilos. Ou seja, você criava uma banda para você, dentro do processo, se você conseguisse, por exemplo, perder 2 quilos, pô, beleza, tá bom. Talvez eu não consiga os 3, e colocar o máximo. E quando você definia esse range, o grupo, que era o segundo grupo, ele conseguiu, o número maior de pessoas conseguiu atingir o objetivo, que estava entre os 2 e 4. Então teve um alcance, era tipo assim, era uma lavada, não lembro os números, mas era uma lavada. E eles conseguiram mais de 3 quilos. Então quando você... Olha que interessante, além deles conseguirem atingir o objetivo e não desistirem, eles conseguiram perder mais quilos do que o primeiro grupo, que tinha a meta mais específica ali, ferro e fogo. Então, quando a gente vai estabelecer as metas, aí uma dica que fica é tentar estabelecer uma banda. Isso é interessante, hein? Eu não conhecia esse estudo, não. Mas é bem interessante mesmo. A gente tem a ideia do contrário, né? Não, quanto mais específico, melhor. Mas Exato, talvez, então, não isso. tão a ferro e fogo. Mas, Exato. por outro lado, você veja, a banda ficou entre o grupo anterior foi 3 quilos específico e a banda foi entre 2 e 4, então ela deixou margem. Ela deixou uma margem de manobra. Essa margem que a gente cria na nossa vida que se mostrou extremamente legal. eficaz. Essa margem permitiu que mais pessoas atingissem, porque mais pessoas, talvez para algumas pessoas seria muito difícil 4 ou 3, mas conseguiram 2. Exato. Mas por outro lado, como mais pessoas sentiram que era possível, mais pessoas entraram em ação e mais pessoas tiveram resultado. Por isso que foi a lavada, né? Exatamente. Provavelmente isso, estou interpretando. Cara, é aquilo que a gente falou, né? A ciência, a gente tem que usar ela a nosso favor. Então, se você está lá dentro do curso Meta nos Trilhos, chegou na hora de fazer as definições, está chegando no final, cria essa banda. Porque senão, imagina o seguinte, a pessoa fez... A gente está falando de 2 a 4 quilos num período curto, mas imagina você se... não conseguir, é frustrante e a gente tem que aprender a lidar com a frustração. Mas se você cria uma banda e fala, pô, legal, perdi 2,5 kg. Pô, legal, primeira etapa, então agora eu preciso perder de novo, então vou para o segundo ciclo. Aí no segundo ciclo, opa, então tá, agora eu quero perder mais, sei lá, entre 1 e 3. E aí você continua, né, para adquirir a sua saúde. Então, eu acho que isso é importante, a gente ter essas informações para justamente no momento que a gente está fazendo os exercícios, a gente utilizar elas. Inclusive, dentro do episódio, quando ele fala de definir ações, ele fala que uma das técnicas que é extremamente poderosa é a gente escrever à mão, né? Escrever à mão, cara. Ela fala e que não tem uma digitar, conexão. né? Ele fala que é melhor digitar, tudo bem. Eu sempre escuto ele falando assim, ele também falou assim, tudo bem, se você quer digitar, é melhor do que não fazer nada. Mas, assim, entre você só imaginar a meta,
é o pior, né? Só imaginar a meta é a pior coisa que você pode fazer, porque ela não se materializa. Então ele fala, bom, então anote as metas. Tem que anotar em algum lugar. Mas se for para anotar, o melhor é escrever. Porque existe uma relação mais forte entre quando você escreve num papel do que quando você simplesmente digita, né? Parece que o seu cérebro, ele... E eles fizeram testes, né, com relação a isso, né? Com pessoas, com grupos. Exatamente, deram a... Escrever é melhor. E tem É vários testes que eu ouvi impressionante. lá, né? Tem teste que a pessoa só imaginou, tem teste que a pessoa escreveu, digitou, outra que ela escreveu no papel, e o pessoal que escreveu no papel, adivinhem, teve um resultado melhor. Simples E, assim. e a questão da escrita, ela é comprovada, inclusive ele tem outros materiais. Aquele livro lá que eu mandei para a Mariana, inclusive tem aquele cara lá, ele tem uma pesquisa que ele fala muito sobre questões realmente emocionais, nossa, como se fosse uma terapia, que quando você escreve, né, fazer um journal, escrever os seus sentimentos, aquilo que você está sentindo, ele realmente ele traz uma carga diferente, emocional. Então, para a gente realizar a meta é muito importante. Então, assim, dentro desse, para fechar esse item, eu acho que quando ele fala aqui de ações verbais específicas, é a gente escrever realmente as metas específicas e, sei lá, ganhar saúde, sei lá, melhorar a minha saúde física, ela não tem muita ação. Agora, se eu falar, olha, eu vou correr de 3 a 4 vezes, olha lá, eu já estou usando aqui, né? Eu já estou usando a técnica, de 3 a 3 a 4 4 vezes. vezes, entre 20 e 40 minutos. Pronto. É uma ação, eu defini a frequência, eu defini o tempo, então isso é importante, a gente ter ações realmente importantes. Ele fala também da revisão, né? De você estar revisando elas, fazer esse acompanhamento, inclusive no journal lá que a gente tem, a gente acaba fazendo lá a reflexão do domingo, ela funciona bem. Tem semanal e trimestral, né? Exato. Cara, você vê de novo, ó, todos os elementos, praticamente todos os elementos estão lá, né? Interessante isso, né? A Foi o que gente eu fica, falei, ó, tá vendo? caramba, Tá é tudo lá. meio mind-blowing, assim, você fala, caramba! E aí vamos falar do último aqui, né? Do post-it, né? Desmistificando o mito dos lembretes visuais. Falácia, ele falou, né? Falácia dos lembretes Eles... visuais. O Jefferson teve uma vez que a gente estava trabalhando aí na escola do podcast, né? E aí teve duas situações que eu esqueci, né? Foi tipo assim, o Jefferson, você não veio pra gravação? E tava ele e o convidado lá, e eu sentado no sofazão lá. Eu falei, não, peraí, tô indo aí. Eu falei, caramba, eu esqueci totalmente, cara. E tinha um horário, tinha o dia marcado, tudo, né? Aí o Jefferson zoou comigo depois, me deu um caderno e ainda um monte de post-it. De presente. Cadê pra você Olha o presente anotar, grego, né? meu. Puta que É uma pariu. agenda, né? Com os post-it pra você não esquecer dos seus Não, tem os compromissos, né? post-it aqui, estão aqui, Tá né? aí, ó. Aí Se você não usa, né? tem, Não vai funcionar mesmo. não vai funcionar. Mas aí o Uberman tá falando que isso é uma falácia. Explica isso aí. Como é que é? É uma falácia mesmo? Não é? Ou tem uma linha Há cinza aí no controvérsias, meio? né? Não, da forma com que ele colocou, é que o nosso campo visual ele se acostuma. Então, se você coloca, por exemplo, um post-it num determinado lugar, você está sempre olhando para ele para lembrar daquele elemento, então ele acaba se tornando algo visual e o seu cérebro acostuma e daqui a pouco ele não vê mais Acostuma. aquilo. E aí Quem não você tem passa aquele por ele. post-it, né? Aquele post-it velho, que já tá todo sujo, melequento, que toda hora desgruda do seu computador e você gruda de novo. Faz 3 meses que tá lá. Era um aviso para algo que você queria fazer e você nunca fez. Porque você tá pondo no mesmo lugar. Não tá, o elemento visual não tá funcionando, né? É mais ou menos isso, né? Os Tem post-its várias do cores, Jeff. Edward, aqui, ó, se você quiser. Tem o azul, tem o rosinha, tem o amarelinho O, aqui, ó. o Tem Jefferson gosta vários. de Eu uso post-it. post-it e para mim, aparentemente, ele está funcionando. Mas o que ele colocou, eu acho que é Mas é que interessante. você não deixa o post-it muito tempo, né? Concorda comigo? Você Eu, recicla. sim, eu acho que esse é um ponto que ele também coloca. Porque como a gente está. É um fenômeno natural do ser humano ele se adaptar. Então o nosso cérebro ele vai ignorar aquilo que ele já está, né, que ele está Habituado. vendo habituado. Então ele vai ignorar, o nosso cérebro ele acaba ignorando. Agora, se tem alguma coisa diferente, ele chama atenção. Então a gente tem que entender isso e usar. Ele é uma falácia? Sim, ele é uma falácia. Mas se você usar ele de maneira diferente, por exemplo, teve
um trabalho, um projeto que a gente fez, que a gente usava só post-it. E ele tinha, né, os campos, né, inclusive aquilo que a gente tinha que escrever, era um post-it um pouquinho maior, e a gente todo dia de manhã passava lá no post-it, era programação de engenharia, né, de fazer projeto, e a gente ia colocando ele lá, tinha segunda, quarta, e a gente ia mudando de local. Então todo dia de manhã tinha uma reunião, todo mundo tinha que fazer de pé, pegar os post-its, foi, fez, não fez, e aí a gente ia também medindo a performance. Então era visual, a programação ela estava toda ali, então era fácil a gente olhar, e eu acho que era interessante. Mas eu trazendo para a meta, eu acho que o que ele coloca é interessante a gente saber utilizar. Agora, ele está trazendo uma preocupação. Então a gente tem que saber que o nosso cérebro está se acostumando com aquilo, vai ignorar o post-it. Então, se a gente também não usar isso e se adaptar, a gente não vai ter realmente resultado. Se a gente quiser usar o post-it, é claro. Eu acho que a regra, ou assim, o alerta é: se você está usando o post-it, ótimo, mas de tempos em tempos, passe o post-it a limpo ou pelo menos mude de lugar o post-it. E eu faço isso, eu não uso muito post-it, mas eu uso muito bilhetinho para mim mesmo, no trabalho principalmente. Então, por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer, porque às vezes durante o dia aparece um monte de solicitações ou coisas que você precisa fazer. E para eu não ficar mudando de atividade, putz, tem isso aqui, vou fazer agora. Putz, apareceu isso aqui, vou fazer agora. Não. Muitas vezes eu olho, opa, lembrei de um negócio. Eu anoto no papelzinho, deixo ele de lado e continuo o que eu estava fazendo. Lembrei de outra coisa. Anoto no papelzinho, deixo de lado e fica lá os meus bilhetinhos aparecendo assim, né? E aí depois, quando eu terminei aquela tarefa, eu vou olhar os bilhetinhos e vejo o que eu vou fazer. E de tempos em tempos, eu também passo a limpo. Porque às vezes fica vários, né? Ou tem coisa na agenda, daí eu pego, não, agora eu vou passar limpo, porque é aquele momento de reflexão mais macro. Aí você escreve e fala, agora eu vou fazer um bilhetinho desses 3 mais importantes que eu preciso cumprir hoje, por exemplo. Aí eu faço os 3 e deixo ali. Então ele sempre está se renovando. Eu nunca deixo ficar muito velho, né? Então isso para mim tem funcionado bastante. Então, ele fala justamente sobre isso, Edward. Ele comenta, né, dentro do episódio, ele fala exatamente o que você fez. Então, você pode, inclusive, ele fala, né, de você usar aplicativos para ter ali os seus alarmes, né, disparar os alarmes que você, né, tem que fazer, sei lá, a pessoa está muito estressada, fazer né, uma respiração ali, nem a pessoa às vezes nem lembra de que ela tem que respirar, né? Então, assim, É você verdade. pode usar os lembretes, inclusive do celular. Eu uso muito no Evernote, alguns lembretes para ele definir. Então, tem um alarme, ele dá uma pitadinha, fica ali, se você não descartar. Então, ele está te lembrando horários diferentes, cores diferentes. Então, é uma prática que vai te ajudar nas suas metas. Porém, ele coloca também que você tem que fazer isso de uma maneira intencional, né? E realmente com frequência. Beleza, chegou, igual você falou, chegou no final do dia, eu vi ali os bilhetinhos, vou fazer o meu planejamento das ações, e aí eu utilizo aquilo ali dentro do meu calendário e programo todas aquelas ações. Então tem que ter essa reflexão para você fazer o acompanhamento, porque senão se você só fizer o post-it, ele vai virar realmente uma falácia. Então tem que Vai ter virar uma essa falácia. motivação de fazer as interações, senão você vai realmente não vai cumprir aí vai ter problema. E tem um detalhe que eu ainda faço, né? Toda vez que eu jogo um bilhetinho fora, eu dou uma amassada nele, né? Porque são bilhetinhos assim retangulares, né? Que a gente tem vários bloquinhos de papéis na empresa nesse formato, quadradinho, né? Retangular. É como se fosse um A4 bem menor, né? E, e aí eu amasso ele e ainda vou lá e jogo na minha cesta de lixo para tentar fazer uma cesta. O objetivo é a sexta, ou seja, no final do dia. Mas agora Ah, que eu estou analisando, cara, existe uma recompensa nisso, a porque recompensa é fazer o acerto a da sexta. recompensa é concluir o bilhetinho e poder jogar na cesta. Entendeu? Eu não, É, não tinha reparado nisso, mas eu intuitivamente tenho feito isso, né? Vou lá e jogo. Às vezes eu erro a cesta, daí eu vou lá e recolho. é. E tá vendo? Você criou, na verdade, né, um momento de você fazer um procedimento justamente para, né, para Comemorar. É. comemorar, né? Eu acho Comemorei o bilhetinho que eu eliminei. é isso aí, Edward. Eu acho que a gente passou aí pelos 5 elementos,
Tem mais 11, então a gente vai dividir aí em 3 episódios para não ficar muito longo. Já ficou um pouco longo hoje. Pô, já ficou, a gente queria falar 30 minutos, falamos 1 hora, né? Mas vamos lá, né? A gente vai tentar ser mais sucinto no próximo. No próximo a gente promete tentar ser mais rápido. E só recapitulando, a gente falou, deixa eu ver aqui se eu marquei certinho. Vai lá. Introdução à biologia na definição e perseguição de metas. Nós falamos lá dos 4 elementos que estão se interagindo o tempo todo. Falamos Exatamente. Falamos de escolher uma meta prioritária. Falamos sobre metas ambiciosas, ou seja, realmente sonhar grande. Falamos sobre a importância de definir ações verbais específicas e eliminamos aí o mito dos post-its, os lembretes visuais. É isso aí. E na semana que vem a gente volta com mais 5. Com certeza. E eu quero agradecer você que está nos ouvindo. Eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente produziu ou venha a produzir ajude você a colocar sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou do podcast e da nossa mensagem, assine o nosso podcast e faça uma avaliação. Quem sabe de 5 estrelas. A gente vai ficar muito honrado. E lá no YouTube pode dar o joinha. Esse suporte, ele vai permitir que o podcast ganhe reconhecimento e atinja o maior número de pessoas. Em troca, estaremos ajudando mais e mais pessoas a ficar no comando de suas vidas com esse movimento que continua. Agora fique ligado nos próximos episódios, a gente tem certeza que vai ser incrível, já falamos que esse aqui já tem mais 2 partes, né? Acesse o nosso site vidanostrilhos.com.br. Eu agradeço pela audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos Trilhos, você no comando da sua vida. Isso aí, valeu.